Fala, meus Toreda, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toreda Cast. Olá, gente! Vamos lá para mais um conhecimento aí de Rodrigo Toreda. Top! Quanto que eu vou ganhar por dia se eu investir no Toreda? No Toreda? $5 mil. Por dia? Por dia? Se eu aplicar R$500, eu ganho $5 mil por dia? É porque é isso que a gente ouve, viu? A galera vem aqui pedindo isso, milagre. Mas olha só, gente, a gente vai esclarecer... O contrário. O contrário dá certo, né? A gente vai esclarecer para vocês hoje. Hoje é mais uma aula matemática para falar um pouquinho sobre o nosso sistema, tá? Porque diariamente a gente também recebe dúvidas de quanto que eu vou ganhar por dia? Ah, mas isso é tão pouco, enfim. E por que eu vou perder às vezes? Exato, tá bom? Então a gente vai esclarecer para vocês porque nada melhor do que a transparência. E é isso que a gente tem de melhor na nossa empresa, ser transparente com vocês, para vocês também. Talvez você não precisa nem contratar a minha ferramenta, mas se tiver alguém te prometendo algo além do que a gente fala aqui, já pode ficar desconfiado porque esse cara está tentando te passar a perna, né? Então a gente passa aqui o que realmente funciona no mercado, baseado na nossa experiência, com muita transparência. Porque assim, eu poderia chegar aqui e falar o seguinte: cara, aplica na minha ferramenta que a gente vai lucrar 100% ao mês, só para te vender o sistema. Sim. Mas aí, qual que é o benefício disso? Vou sair mal falado, minha empresa não cresce e eu vou passar golpe nas pessoas e depois ainda tem que arcar as minhas consequências com o Papai do Céu, né? Sim. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, por isso que a gente já passa algo com muita transparência para quem realmente quer ser um investidor, né? Porque não existe fórmula mágica, existe matemática. E tem muita gente, né, que chega com esse questionamento, porque tem tido muita ilusão aí fora, né? Muitas pessoas fazendo como se tivessem realmente um botão mágico, e não é. Não. É matemática, matemática com muito conhecimento, porque para fazer também uma ferramenta que esteja parametrizada, então o Rodrigo trabalhou, ele estudou, ele fez, e know-how também de operar para ele também perdeu muito para aprender a ganhar. Então esse know-how fez com que ele tivesse uma ferramenta mais encorpada, mais robusta e cercada de muitas parametrizações que traz segurança. Exato. Com a menor perda possível. Mas existe perda, não é, Rodrigo? Exato. Às vezes pode acontecer, pode certo? Acontecer, sim. Explica um pouquinho aí para as pessoas o porquê que a gente não pode olhar para o curto prazo. Isso. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, essa dúvida é uma dúvida que ela nunca será respondida. Quanto que você vai ganhar por dia? Se o mercado é renda variável, como que eu posso te passar uma projeção diária? Não tem como, né? Por exemplo, ontem nós fechamos o dia, ontem foi dia 5/4, nós fechamos o dia com 1,6% negativo. Nós tivemos prejuízo ontem. Só que, por exemplo, fevereiro a gente começou com um mês negativo, em 2,5%. E fechamos o mês com 8% de lucro. Entendeu por quê? Cara, cada dia o mercado está de um jeito. Então tem dia que eu vou fazer uma operação, como tem dia que eu vou fazer 30. Por quê? Porque o mercado deu oportunidade, ou porque o mercado está mais volátil, ou porque tem maior liquidez. Obviamente, se você faz mais operações, você tem a oportunidade de ganhar mais. Agora, se o mercado não dá oportunidade, como é que eu vou forçar negociações e lucrar mesmo assim? Não tem como, né? Como também você pode fazer muitas operações, essas operações não serem lucrativas, o mercado não respeitar e você ter prejuízo naquele dia. Por isso que nós passamos hoje uma projeção mensal, porque a gente consegue ter uma estatística melhor do que passar um lucro diário. Isso com base, né, uma série histórica. Então, exato. Não é assim, este mês, não, é uma série histórica que dá essa projeção. Isso, por exemplo, nós estamos aqui em abril de 2022, certo? Certo. Fazem mais de 19 meses, na verdade fazem 19 meses, que nós fechamos todo mês com lucro, tá? Em modo conservador. Lucro de 5, né? O nosso menor lucro foi 5% dentro do mês e o nosso maior lucro foi 15% dentro do mês, nesses 19 últimos meses que passou, ok? Isso garante que nós teremos lucro para o resto da vida? Não garante. Ok? Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha experiência, o mercado financeiro é soberano, né? Eu sou humilde o suficiente para falar. É lógico que a gente não quer perder, a gente está trabalhando com total responsabilidade para poder rentabilizar o capital de todo mundo, inclusive o meu. Né? Aí tem uma questão importante, trabalhar com responsabilidade, né? Então aqui o Rodrigo ele opera com responsabilidade porque ele quer proteger o capital dele também. Óbvio. E tudo que ele faz não foi fácil de conquistar. Exatamente, né? Quanto que foi difícil conquistar. Exato. Então ele está trabalhando o que ele faz para ele
ele vai passar isso para os clientes também. Sim. Então, eu acredito que seja importante também, Rodrigo, a gente falar, né, com as pessoas que nem sempre, né, esse negativo significa prejuízo. Exato. Porque, como ele disse ali, ó, de 5% a 15%. Isso daí, em qual tipo de negócio a gente consegue ter uma projeção dessa? Mesmo no aluguel, a gente pode correr o risco da pessoa, da inadimplência. Exato, da inadimplência, ou de repente o cara colocou 50 mil furos na sua cozinha, detonou sua cozinha, aí você tem que ir lá, tem que pintar, tem que colocar azulejo de novo. Como que vai ser entregue esse imóvel, né? Então, tudo tem risco, qualquer tipo de investimento tem risco. E hoje nós operamos no mercado de Forex, ao qual é um mercado de alto risco. Né? Por mais que a gente tenha bons resultados, o mercado não deixa de ser um mercado de alto risco. E eu trabalho para minimizar os riscos. Então, o meu lucro, assim, a gente fala assim, quanto que eu vou lucrar? Depende do mercado, porque eu sempre vou prezar a segurança, sempre. Então, eu vou colocar um lote adequado, né? Eu vou usar o meu gerenciamento de risco, jamais vou sair da segurança. Se com essa segurança eu conseguir fazer 1% no mês, pô, tá top. Eu mantive a segurança e fiz 1% no mês. Mas talvez com a mesma segurança, o mercado foi favorável, a gente conseguiu fazer 15% com a mesma segurança. Então o foco principal não é o lucro. Eu não penso no lucro, eu penso na segurança. O que vem de lucro é benefício, entende? E talvez, mesmo buscando segurança, pode fechar um mês negativo. Então, por exemplo, Rodrigo, qual foi o mês mais negativo que você fechou? 21%. Negativo no mês. Tive que fechar porque assim, o emocional abalou e aí o mercado estava muito louco. Eu falei, cara, eu vou assumir essa perca aqui de 21%. Nossa, mas 21% é muita coisa. Porém, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui 8% ao mês, ao qual janeiro, fevereiro e março a gente fechou com 8% cravado, certo? Se você pegar aqui, ó, 8%, vamos fazer a conta na calculadora, ó. 8% vezes 12 meses, você tem um lucro de quase 100%, deu 96%. Se eu fechei um mês negativo com 21%, cara, eu fechei o ano com 75% de lucro. É por isso que a gente está batendo nessa tecla. Gente, olha, é a questão do curto prazo, Exato. Médio prazo e longo prazo. E aí né? pode ocorrer da pessoa ter uma infelicidade. Vamos supor, o cara entrou hoje, justo naquele mês a gente infelizmente fechou negativo. Sim. Ao qual eu não tenho controle sobre isso. Tudo depende do mercado, né? Mas, se a pessoa tiver um foco a longo prazo, pô, cara, sei lá, perdeu 15%, 20% do capital, mas a gente tem uma média de rentabilidade de 80% a 100% no ano. Então, mesmo assim, pensando no longo prazo, pensando numa rentabilidade de um ano, você vai ter resultado positivo. Então, assim, nunca aconteceu de eu fechar um ano com 2 meses de perca. Entendeu? E aí difícil. explica para nossa, né, para os nossos clientes aí, 21% ainda está dentro de numa faixa aceitável de perda? Acredito que sim, a maioria perde 100%. Então. Não, é isso que eu estou falando, gente. A gente precisa saber. O Rodrigo é um profissional que ele tem um gerenciamento de risco bem conservador, Sim. aí algo que seja, que tá pisando em ovos. Claro que tem as, né, nem tudo é previsto, mas ele está sempre pisando em algo com uma cautela, né? Assim, eu respeito o mercado. Eu sei que o mercado ele é de alto risco. Deixa eu só pegar uma informação aqui para passar para vocês. Por exemplo, nós estamos num cenário de guerra, vocês sabem, né, entre a Rússia e a Ucrânia, ok? Ao qual isso exige muito mais habilidade. Por exemplo, fazem praticamente 2 meses que eu acordo quase toda madrugada para poder ficar na frente do computador. Né? Então, isso é o que? É responsabilidade. E as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Né? Então, hoje, por exemplo, 3 horas da manhã eu tive que acordar porque o mercado se movimentou forte. Então, foi das 3 às 5 da manhã operando. Depois eu voltei a dormir. 7 horas eu acordei para vir para o escritório. Né? Então, tem essa pegada. Agora, o que eu quero passar para você é o seguinte, ó. Esse mês agora de março, nós tivemos um drawdown de 28%, que seria uma exposição, né? Lembra que eu falei, a gente teve já uma perca de 21%, porém nós tivemos uma exposição em março de 28%, ok? Que é uma exposição alta. Porém, o cenário do mercado exigiu isso, ao qual eu estava com 28% de drawdown, de rebaixamento, e cara, muitos amigos traders que operam há anos quebraram conta. Por quê? Porque assim, eu tenho uma boa técnica, eu tenho um bom emocional, mas o meu gerenciamento de risco se sobressai mediante a tudo. A minha habilidade mais forte é essa, é gerenciar o risco da maneira correta. Então assim, eu não fico usando muito stop loss, fechando um monte de operação,
Porque senão você nunca sai do lugar, você fica patinando. Então eu prefiro aceitar um rebaixamento de 28%, sabendo que o preço vai vir ao meu favor e eu ainda vou conseguir fazer lucro com isso, do que ficar aceitando um monte de perquinha ali e fechar o mês negativo, por exemplo, né? Então, 28% de drawdown, de rebaixamento num cenário extremo, que nunca aconteceu, pelo menos no período que eu trabalho com o mercado financeiro, enquanto muitas pessoas quebraram, cara, isso é extraordinário, né? Então, para mim, foi uma vitória muito grande. Existem muitas variáveis, né? Sim. E assim, nós estamos numa variável muito importante, essa questão da guerra, né? A todo momento tem as notícias que impactam o mercado. E isso que o Rodrigo está dizendo é algo extremamente importante, porque esse gerenciamento de risco, ele sobressai a parte técnica, inclusive, Sim. né? Então tem que ter esse gerenciamento para que a gente tenha um melhor resultado. Exato. Ontem, por exemplo, nós amanhecemos com 3% de prejuízo. Ontem, amanhecemos com 3% de prejuízo, que aí já foram operações encerradas já, que realmente foi prejuízo, ok? Porque assim, o rebaixamento não é prejuízo, são ordens em negociação. Prejuízo é quando você fechou a operação e aí tem aquele saldo negativo lá. Então nós iniciamos o dia com 3% negativo e terminamos o dia com 1,6% negativo, ou seja, eu ainda consegui recuperar 1,4%. Né? E hoje, inclusive, eu preciso fazer o cálculo, mas eu acredito que a gente já quase recuperou esses 1,6%. Então, ou seja, é dia após dia. Por isso que você tem que focar no longo prazo. Não adianta, nossa, perdeu hoje e acabou o mundo. Relaxa, calma, faz parte. Né? O mercado financeiro faz parte. A gente fecha a maioria dos dias positivos e é isso que importa. Né? Os resultados bons não vão atrapalhar os resultados ruins. A gente perde pouco e ganha muito. Essa é a ideia. E aí fica o recado, né, Rodrigo, de confiar. Confiar no trabalho de alguém que sabe o que está fazendo. Né? Não existe desespero porque a gente está com um pouquinho negativo, né? Então isso daqui está sendo olhado e está sendo gerenciado. Sim. Quais as chances do Toreda quebrar uma conta hoje de modo conservador? 0,05%. Não vou descartar a possibilidade, mas é muito baixo. Porque se eu sentir necessidade, eu vou abandonar as operações e aceitar perca para recuperar depois. Então isso é controle emocional. É saber que, cara, faz parte do jogo. É a mesma coisa assim, ó, imagina. Aí tem gente que fala assim, o que é rebaixamento, o que é drawdown? Vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Ó, imagina que você comprou ações do Toreda. Já estou profetizando aqui que um dia nós teremos as nossas ações para comercializar. Sim. Tem que pensar grande, né? Pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho. Claro, já sou acionista, hein? Então vamos lá. Imagina que uma ação do Toreda vale R$10, certo? Beleza. Aí você vai lá e compra 10 ações. Beleza? Então 10 vezes 10. Sim. Você investiu R$100. Então olha só, você investiu R$100 e comprou as ações do Toreda por R$10, então foram 10 ações de R$10 ao qual você investiu 100, correto? Vamos supor que daqui, sei lá, uma semana as ações de R$10 elas passam a ser R$8. Então você tem as mesmas 10 ações, só que agora ela só vale R$8. Então, ou seja, você aplicou R$100, só que agora como as ações valem 8, e aí você tem 10 ações, você tem um patrimônio ali de R$80. Então, esses R$20 de diferença é o seu drawdown, é o rebaixamento que a gente fala, é o saldo flutuante. Por quê? Porque você ainda tem as 10 ações. Agora, se você falar assim, cara, despencou, caiu a R$8, eu quero vender essas ações. Aí você aceitou uma perca de R$20 e ficou com 80 no bolso. Ok? E vendeu. Aí já era, aí você teve a perca. Então, o rebaixamento é que você permaneceu ali na posição, mesmo que abaixou para R$8, e aí você está tendo uma flutuação de R$20. Aí daqui 3 semanas, agora a ação vale 12. Ou seja, agora você está no lucro, entendeu? Sim. Aí você fala assim, agora eu vou vender as minhas ações. Pronto, aí você liquidou um lucro de R$20 e agora você tem R$120 na sua conta. Tá? Então é isso. O mercado Forex é a mesma coisa, a única diferença é que a gente negocia lotes. Né? Então você tem $1.000, ficou 20% de exposição, tem $200 que a gente está usando para negociar. Esses $200, se você sair da operação naquele momento, aí sim você aceitou a perca. Mas se você continua na operação, vai negociando e tal, entendendo que o preço pode voltar ao seu favor, aí você pode fazer lucro depois. E olha só que interessante, né? Você não precisa pensar e estudar para poder ter esse conhecimento. O Rodrigo faz isso por você, Sim. né? Então, a não ser que você queira, óbvio, né? Claro. Inclusive, quem é Toreda hoje, né? Vamos supor, Rodrigo, quero contratar a sua ferramenta, porém eu quero aprender. Eu libero para você um mini curso, né? Para você aprender um pouquinho das minhas estratégias, para você começar na conta demo, ter uma introdução do mercado. Não é um curso, obviamente, profissional, é um introdutório, mas eu garanto para você que o meu mini treinamento,
Ele já dá de 10 a 0 num monte de guruzinho na internet aí que inventa um monte de técnica que não existe, né? Só para tentar te vender um curso. Eu opero arroz com feijão e funciona há mais de 3 anos e meio. Então a pessoa leva de brinde aí esse mini curso. Isso é super interessante e importante falar, porque assim, precisa de todo esse conhecimento para poder aceitar uma perda ou simplesmente aguardar um rebaixamento que ele sabe que daqui a pouco vai ser recuperado. Exato. Então isso é um olhar o crítico, né? psicológico, é o gerenciamento, é a técnica, é uma soma de habilidades para que tenha o melhor resultado. Então, por que eu sempre falo que o Toredo é uma empresa completa? Porque a gente atende os dois públicos. Você quer aprender? Legal. Você já pode ir lucrando enquanto você aprende, aplica o seu capital, nós vamos negociar para você. Aí você pode ir fazendo um mini curso e se você quiser, você compra outro treinamento de outra pessoa, tal, até a gente lançar o nosso curso profissional, que eu acredito, se Deus quiser, esse ano de 2022 a gente lança. Então, aí você vai aprendendo e já está lucrando com o nosso sistema, né? Agora o cara que não quer aprender, Rodrigo, eu não quero, isso daí não é para mim, já tentei, não deu certo, beleza. Você pode investir do mesmo jeito e nós vamos tomar essa responsabilidade, que seria a sua, para rentabilizar o seu capital. E aí, literalmente, o dinheiro vai trabalhar para você, sendo gerenciado por nós. Exatamente, que tem uma ampla experiência. Sim. Legal. Bom, é isso, né? Acho que ficou bem esclarecido, né, nos mínimos detalhes. Eu acho que mais claro possível, impossível. Sim. Ó, os dias legais, vamos passar uma média aqui, que a galera gosta, né? Dias normais, a gente rende uma média de 0,2% a 0,5% ao dia, tá? Então, por exemplo, ontem a gente fechou com menos 1,6%, em 3 dias a gente já recupera, no máximo, né? Hoje a gente já quase recuperou. Então, tem que pensar no longo prazo. Não adianta ficar preocupado com hoje, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Como dizia minha mãe. Claro. Em tudo na vida, né? Em tudo. E aqui não é diferente. Show de bola. Gente, obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, a gente está aqui para te ajudar. É isso aí. E até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.